Estava moedas ali entrando no tempo. De repente chegou. É verdade, tem por isso que nós temos que pregar a verdade, porque muitas pessoas são enganadas. O meu povo perece por falta de conhecimento, está na palavra, né? Falaram para aquele corpo: nós não tem prata, nós não tem ouro. Olá, meus irmãos, ó. O que nós tem, nós te damos. Sangue de Jesus te repreenda, Satanás. Cai por terra, Jesus. Nós não tem prata, não tem ouro, mas tem Jesus para te dar. Glória a Deus. Sangue de Jesus te podemos, Pai. Levanta Misericórdia, e anda. olha lá. Em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai. Está repreendido essa pessoa usada pelo inimigo. Bora na eles, meus. Olha lá, ó. O inimigo se manifesta, né? Mas o sangue de Jesus tem poder para repreender esse mal em nome de Jesus. Continua, amor, continua. Nós não tem prata. Está repreendido em nome de Nós Jesus. não tem ouro. Nós não tem dinheiro. Pai, Senhor Jesus, irmão Daniel, Deus abençoe. Nós não tem. Play by USB Drive. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está lendo uma palavra para estar encerrando nessa tarde. Glória a Deus. O livro de 2 a Pedro, do capítulo 2, versículo 1 em diante. 2 a Pedro, capítulo 2, versículo 1. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormir. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as para exemplo
piamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram segundo o caminho de Balaão, filho de Buzor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mundo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidade, engodam com as concupiscências da carne, e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor nessa hora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. De modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porta lavada ao espojador. Glória a Deus. Então, nessa tarde, para encerrar, eu quis ler essa palavra em 2 Pedro, no capítulo 2, onde a palavra do Senhor nos diz sobre os falsos mestres. Jesus tem alertado o povo: veriam falsos profetas, falsos mestres. Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas.
que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Mas as pessoas não estão tendo conhecimento de Deus, não estão examinando a palavra de Deus, e estão envolvidos, estão sendo enganados pelos falsos profetas. Tem uma aparência bonita, tem uma boa lábia, prega bem, mas estão levando as almas ao abismo. Jesus não tinha formosura, Jesus foi desprezado, e assim, todo aquele que serve a Jesus, todo aquele que anda verdadeiramente no caminho do Senhor, todo aquele que anuncia a verdade, aleluia, ele não é visto, ele é xingado, humilhado, desprezado. Assim foi Jesus, foi desprezado por aquela geração, e não é diferente nos dias de hoje, aleluia. Da mesma forma que rejeitaram Jesus quando Jesus pisou na terra, da mesma forma estão rejeitando nos dias de hoje, por causa dos falsos profetas, por causa dos falsos mestres. Jesus, ele está olhando para a terra, aonde ele pisou, e está vendo a abominação, o pecado, a iniquidade, tomando conta dos corações. Jesus está sendo rejeitado por esta geração, a geração que não tem amor, a geração que não perdoa, a geração que zomba do nome do Senhor. Essa é a geração que vai ser destruída. Essa é a geração que está sendo aguardada pelo fogo. No mundo antigo de Noé, foi destruído com água, mas havia alguém que estava pregando o Evangelho. Noé, o pregoeiro da justiça, aleluia. Noé pregou para aquela geração, mas aquela geração não deu ouvido ao enviado de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Essa geração não está dando ouvido. Uma geração que não tem amor pelo seu próximo. Uma geração que não ama seu pai e sua mãe. A geração onde o pai, aleluia, por causa do dinheiro, manda matar o filho. Nós estamos passando por essa terra, e a passagem aqui é curta, meu amigo. Você não vai viver para sempre aqui, não. Então Jesus, nessa tarde, ele diz para você, Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar o descanso para a tua alma. Aleluia. O Espírito Santo
pela iniquidade. Mas hoje, quem sabe, possa ser a tua última oportunidade. Quem sabe hoje possa ser o teu último dia aqui nessa terra. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de Lucas, no capítulo 12, aleluia, um jovem que tinha muito dinheiro, um jovem que possuía muitas propriedades, ele começou a dizer em seu coração: eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muita riqueza, eu tenho muitos celeiros. E a palavra do Senhor nos diz que ele comia, bebia, folgava. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, com a sua voz, falou no ouvido daquele jovem. Ele comia, bebia, folgava. Ele disse: eu vou destruir esses celeiros, já estão velhos, vou mandar derrubar tudo, vou construir outros novos, porque eu tenho muito dinheiro, eu não tenho aonde guardar os meus mantimentos. E ali ele decidiu fazer outros celeiros maiores. Mas a voz de Deus falou para aquele jovem: louco, esta noite pedirão a tua alma. Aleluia. E o que é que você tem preparado, meu amigo? Se nesta noite pedirem a tua alma, o que é que você tem preparado? Para onde irá a tua alma? O diabo, o plano dele é destruir você. O plano do diabo é lançar a tua alma no inferno. Mas o plano do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, o plano daquele que te deu o fôlego de vida, é salvar a tua alma. E por amor de mim e de você, Jesus se entregou naquela cruz. Por isso hoje nós temos a oportunidade de salvação, de vida eterna. E por que é que vocês têm rejeitado a Jesus? Por que é que você continua no pecado? Existe amor maior do que o amor de Jesus? Entregou a sua vida naquela cruz pelos nossos pecados,